Olá, pessoal, tudo bem? Agora que nós já conhecemos as reações de oxirredução, nós iremos falar sobre o balanceamento utilizando este método. Balancear uma equação química consiste em igualar o número de átomos presente nos reagentes com o número de átomos presente nos produtos. No entanto, o método das tentativas, que é o método utilizado até o presente momento, pode não ser muito prático no caso de reações de oxirredução, pois quando temos uma reação de oxirredução, devemos balancear também o número de elétrons transferidos entre reagentes e produtos. Então, o método que iremos estudar agora se baseia no princípio da transferência de elétrons, onde o número de elétrons cedidos em uma oxidação é igual ao número de elétrons recebidos no processo de redução, que ocorre simultaneamente. Para entendermos melhor, vamos utilizar como exemplo a reação entre o perclorato de potássio e o alumínio e definirmos um procedimento que poderá ser empregado em qualquer caso. A reação é KClO4 mais Al, produzindo Al2O3 mais KCl. Então, nós iremos seguir um passo a passo para chegarmos ao balanceamento dessa reação, considerando a transferência de elétrons. O primeiro passo é determinar o NOx de todos os elementos que aparecem na equação, tanto no reagente quanto no produto, e identificar os elementos que sofreram variação do NOx. Depois disso, nós iremos traçar os ramais de oxidação e redução. Então, utilizando-se as regras de NOx, nós temos que K, metal alcalino NOx mais 1, o cloro no centro da fórmula não possui regra, então é X, oxigênio menos 2. Alumínio, substância simples, NOx igual a zero. Aqui o alumínio não está numa substância simples, portanto, possui NOx mais 3, oxigênio menos 2. E no caso do KCl, K é mais 1 e Cl, à direita da fórmula, é menos 1. Então, iremos fazer o cálculo somente para o cloro nesta substância. Mais 1 vezes 1, mais 1, x vezes 1, x, menos 2 vezes 4, menos 8. Igualando a zero e isolando o x, nós temos que o cloro, no KClO4, possui NOx mais 7. Então, se analisarmos os elementos químicos que tiveram variação de NOx, nós temos que o alumínio saiu de 0 para mais 3, portanto, o seu valor aumentou. Temos um processo de oxidação. E o cloro saiu de mais 7 para menos 1, seu valor diminuiu, portanto, é um processo de redução. A partir da identificação do ramal de oxidação e do ramal de redução, nós iremos determinar qual foi a variação de NOx de cada elemento. No caso do alumínio, de 0 para mais 3, nós temos um delta igual a 3. E no caso do cloro, de mais 7 para menos 1, nós temos um delta de 8. Nós iremos utilizar essas variações para prosseguir com o balanceamento. No passo 2, nós iremos escolher uma substância do ramal de oxidação e outra do ramal de redução, dando preferência para aquela que apresentar a maior atomicidade no elemento que sofreu a variação de NOx. Por exemplo, entre a L e a L2O3, no caso do Al2O3, nós temos 2 átomos de alumínio, ou seja, eu tenho maior atomicidade. Então, iremos escolher esta substância para prosseguirmos. No caso do KClO4 com o KCl, nós não temos uma diferença de atomicidade para o cloro, então não faz diferença qual das duas substâncias iremos escolher. A partir disso, nós calculamos o total de elétrons cedidos e recebidos pelos elementos que sofreram oxidação e redução, respectivamente. Essa variação do número de elétrons sempre deve ser em módulo. Então, nós temos que, no caso do alumínio, na substância L2O3, cada átomo de alumínio precisa de 3 elétrons para sofrer a oxidação. Portanto, nós temos 3 vezes 2, dando um total de 6 elétrons envolvidos no processo. Já para o KClO4, nós tivemos um delta de 8, porém, nós temos somente um átomo de cloro, então 8 vezes 1, nós temos um delta total de 8 elétrons envolvidos no processo. No passo 3, nós iremos utilizar o delta de redução como coeficiente da substância escolhida no ramal de oxidação e vice-versa,
Ou seja, nós iremos inverter o delta obtido no passo 2 entre as substâncias. Desta maneira, nós podemos igualar o número de elétrons cedidos na oxidação com o número de elétrons recebidos na redução. Então, relembrando que, para o Al2O3, nós temos um delta total de 6 e para o KClO4, um delta total de 8. Nós iremos inverter esses valores, portanto, ficaremos com os coeficientes 8 para o Al2O3 e 6 para o KClO4. No passo 4, nós iremos adicionar essas variações na reação química e, para finalizarmos o nosso balanceamento, nós iremos utilizar o método das tentativas para igualar os outros átomos da reação. A partir disso, o resultado será 6 KClO4 mais 16 Al irá produzir 8 Al2O3 mais 6 KCls. Neste caso, todos os coeficientes que nós temos na reação são divisíveis por 2. Então, nós podemos simplificar para os menores coeficientes inteiros e a reação ficará 3 KClO4 mais 8 Al irão produzir 4 Al2O3 mais 3 KCl. Veja agora um exemplo para uma equação iônica. A reação é H2C2O4 mais MnO4- mais H+, produzindo CO2 mais Mn2+, mais H2O. Nós iremos utilizar o mesmo passo a passo visto no último exemplo. Então, aplicando-se as regras de Knox, nós temos que hidrogênio mais 1, carbono não possui regra, X, oxigênio menos 2. Manganês não possui regra de Knox, então ele será meu X, e aí oxigênio menos 2. Hidrogênio está aqui sozinho, o seu NOx é mais 1, carbono, NOx X, oxigênio menos 2. Aqui o manganês está sozinho, o seu NOx é igual à sua carga, portanto, mais 2, e hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Então, fazendo-se o cálculo para os elementos que estão com NOx indeterminado, aqui, mais 1 vezes 2 mais 2, x vezes 2, 2x, menos 2 vezes 4, menos 8. Igualando a zero e isolando o x, nós teremos ao final que o NOx do carbono nesta substância é igual a mais 3. MnO4-, x vezes 1x, menos 2 vezes 4, menos 8. Neste caso, nós temos um íon, portanto, igual à carga do íon, que é menos 1. Isolando o x, nós teremos que o manganês nesta substância é igual a mais 7. No caso do CO2, x vezes 1x, menos 2 vezes 2, menos 4. Igualando a zero e isolando o x, nós temos que x igual a mais 4. Portanto, nesta reação, carbono saiu do valor mais 3 para o valor mais 4, nós temos um processo de oxidação, pois o valor do NOx está aumentando, e manganês saiu de mais 7 para mais 2. Portanto, se o valor diminuiu, nós temos um processo de redução. Determinando o valor do delta para estes elementos, nós temos que, determinando o valor do delta para estes elementos, nós temos que carbono de mais 3 para mais 4, delta é igual a 1, e manganês de mais 7 para mais 2, o meu delta é igual a 5. Determinando a variação total do NOx destes elementos, o carbono no H2C2O4, como eu tenho uma atomicidade igual a 2, nós teremos o delta vezes 2, portanto, delta total igual a 2. No caso do MnO4-, nós temos o delta de 5 vezes 1, pois eu só tenho um manganês na fórmula, então meu delta total é igual a 5. Fazendo-se agora a variação dos valores de delta total desses elementos, nós teremos o coeficiente para o H2C2O4 igual a 5 e para o MnO4- igual a 2. Então, aplicando esses valores na reação química e prosseguindo com o balanceamento por tentativas, nós teremos a reação balanceada com 5H2C2O4 mais 2MnO4- mais 6H+, produzem 10 CO2 mais 2 Mn2+, mais 8 H2O.
Neste caso, nós não podemos simplificar em coeficientes menores. Um caso particular de balanceamento por oxirredução são as reações de desproporcionamento. Nestas reações, uma mesma substância é simultaneamente agente oxidante e agente redutor. As reações de desproporcionamento também podem ser chamadas de auto-oxirredução. Então vejamos um exemplo: Cl2 mais NaOH produzindo NaCl mais NaClO mais água. Utilizando-se as regras de Knox, nós temos que o Cl2, o cloro, está com o NOx de zero, pois temos uma substância simples. Na, metal alcalino, mais 1, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Aqui no NaCl, Na mais 1, Cl menos 1. Nesta substância, Na mais 1, o cloro no centro da substância possui um valor X, oxigênio menos 2, e na água nós temos hidrogênio e oxigênio mais 1 e menos 2, respectivamente. Fazendo o cálculo para o cloro no NaClO, nós temos que mais 1 vezes 1 mais 1, x vezes 1, x, menos 2 vezes 1, menos 2. Igualando a zero e isolando x, nós temos que o cloro possui NOx igual a mais 1 nesta substância. Se analisarmos o NOx do cloro antes da seta e compararmos com após a reação se proceder, nós temos que ele estava no valor de zero e, quando comparamos com o NaClO, ele passou para o valor de mais 1, portanto, o seu valor aumentou, tivemos uma oxidação. No entanto, ao compararmos o mesmo Cl2 com o cloro no NaCl, o seu valor neste caso diminuiu, ou seja, tivemos uma redução. Então, a substância Cl2 sofreu simultaneamente redução e oxidação. Então, a substância Cl2, ao compararmos com os seus respectivos produtos, tivemos os processos de oxidação e redução simultaneamente. Para procedermos com esse balanceamento, nós também iremos determinar os deltas. No caso da oxidação, o meu delta foi de 1, pois eu saí de 0 para mais 1. E no caso da redução, o delta também foi igual a 1, pois eu saí de 0 para menos 1. Então, utilizando estas variações e relacionando com as substâncias em questão, neste caso, nós precisamos relacionar obrigatoriamente com os produtos, pois o reagente é a mesma substância. Então, fazendo-se o delta para o NaCl e para o NaClO, teremos um delta total de 1 para ambas as substâncias. Temos também a etapa onde invertemos essa variação total, que neste caso não teremos diferença, pois nós temos a mesma variação para as duas substâncias. Porém, em outras situações, podemos ter valores diferentes e necessitarmos fazermos a inversão. Então, aplicando-se as variações totais na reação química e fazendo-se o balanceamento por tentativas para acertarmos os outros elementos, a reação balanceada ficará Cl2 mais 2NaOH, produzindo NaCl mais NaClO mais água. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!